Era uma terça-feira qualquer. A cidade despertava em meio ao som dos carros, passos apressados nas calçadas e a dança ritmada dos semáforos. Dentro da cafeteria da esquina, o aroma do café fresco se misturava ao calor suave das primeiras horas do dia. Ela chegou como sempre, pontual, discreta, com o cabelo preso em um coque mal feito e os olhos levemente sonolentos. Ele já estava lá, ocupando a mesma mesa junto à janela, com um livro entreaberto e a xícara à metade. Não trocaram mais que 3 palavras naquele início de manhã, como sempre faziam. Mas havia algo diferente na forma como ela sorriu ao agradecer pelo lugar livre ao lado. Algo mais calmo, mais íntimo. Ele percebeu, mas não disse nada. Apenas virou levemente o rosto e devolveu o sorriso com a mesma timidez silenciosa de quem guarda segredos no peito. Ao longo dos meses, aquele ritual virou uma espécie de ponte invisível entre 2 mundos solitários. Não sabiam muito um do outro, apenas nomes, talvez o bairro onde moravam, um ou outro gosto em comum revelado ao acaso. Mas havia cumplicidade nos silêncios, uma sintonia que não se explicava com palavras. Ela observava como ele sempre abria o livro, mas raramente virava as páginas. Como ele sorria sozinho ao olhar pela janela, como se dialogasse com pensamentos distantes. Ele, por sua vez, notava a forma como ela ajeitava os óculos quando se distraía, ou como seus dedos tamborilavam levemente sobre a borda da xícara quando estava ansiosa. E foi nesse palco de pequenos gestos que o improvável começou a se desenhar. Não com declarações arrebatadoras ou encontros marcados sob estrelas, mas com o simples reconhecimento do outro. Um reencontro quase silencioso de almas que, sem saber, sempre se procuraram. Naquela manhã específica, quando ela deixou cair um papel dobrado ao sair apressada e ele, por instinto, o apanhou, algo se rompeu no tecido invisível da rotina. O bilhete trazia uma anotação simples, talvez um lembrete, talvez um pensamento solto. Às vezes, sinto que algo está prestes a acontecer. Só não sei o que. Ele leu e sorriu, não por invadir o momento privado, mas por sentir que, de alguma forma, aquela frase também era sua. Dobrou o papel com cuidado, guardou-o no bolso. Naquele instante, soube, o acaso tinha deixado de ser apenas acaso. Se essa história tocou o seu coração, imagine o que mais temos guardado para você. Inscreva-se agora no canal e viva conosco emoções reais, amores inesperados e finais de tirar o fôlego. Ative as notificações e não perca o próximo capítulo dessa e de outras histórias que vão mexer com você. Apesar de dividirem o mesmo ambiente todos os dias, Clara e Miguel orbitavam universos distintos. Ela era feita de silêncios atentos, mergulhada em vírgulas, ritmo e coesão. Ele era feito de traços espontâneos, playlists e rascunhos rabiscados em guardanapos. Ainda assim, havia entre os dois uma conexão sutil. Algo que escapava aos olhos, mas se fazia presente nos pequenos gestos. Clara admirava, em segredo, a maneira como Miguel transformava ideias em imagens. Sempre se encantava ao ver como ele parecia entender o espírito de cada livro, apenas folheando algumas páginas. Já Miguel sentia uma curiosidade silenciosa pela sensibilidade dela, pela forma como ela falava pouco, mas sempre encontrava as palavras certas quando escrevia bilhetes colados nas provas. Atenção ao ritmo nesta parte. Ficou linda, mas merece respirar. A rotina na editora seguia seu curso, com prazos apertados, conversas rápidas no corredor e cafés apressados na copa. Mas, aos poucos, algo começou a mudar. Tudo começou com um projeto diferente, um romance delicado e melancólico, entregue por um autor estreante. Clara se apaixonou, de imediato, pelo texto. Miguel também. Mas não sabiam disso um do outro. Pelo menos até aquele fim de tarde em que, por acaso, ficaram sozinhos na sala de reunião, revendo as primeiras provas. Essa história tem algo, disse Miguel, virando uma das páginas da prova com cuidado. É como se a gente já conhecesse os personagens antes mesmo de ler. Clara sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, ele disse algo que ela mesma havia sentido e guardado. Olhou para ele. E, por um instante, o som do mundo pareceu se afastar. O barulho da rua, os passos no corredor,
até mesmo o tic-tac do relógio. Talvez porque a gente se enxergue neles, respondeu, quase sem pensar. Miguel ergueu os olhos e encontrou os dela. Não havia mais nada a dizer naquele momento. Ambos sabiam, de forma silenciosa, que aquela história que estavam revisando começava a se entrelaçar com a deles. E que, a partir dali, nada mais seria apenas trabalho. Nos dias que se seguiram, o projeto daquele romance tornou-se uma ponte inesperada entre os dois. Não era apenas mais um livro entre tantos que passavam pelas mãos deles. Havia algo diferente ali. As reuniões para revisar detalhes se tornaram mais frequentes, mais longas e mais silenciosamente íntimas. Às vezes, nenhum dos dois dizia muito, bastava estar ali, dividindo o mesmo espaço, acompanhando juntos cada avanço da história que pareciam, sem perceber, também estar vivendo. Clara começou a notar as nuances da presença de Miguel. O jeito como ele estalava os dedos antes de desenhar, como franzia a testa quando se concentrava e como seus olhos brilhavam discretamente quando falava de algo que realmente tocava. Ela, que sempre se orgulhou de manter a razão acima do coração, começou a se perder nos detalhes dele. Miguel, por sua vez, passou a reparar nas pausas de Clara, nos suspiros que ela soltava ao terminar a leitura de um capítulo mais intenso, no cuidado com que marcava as páginas com post-its coloridos, na forma quase carinhosa com que segurava os livros, como se eles fossem vivos. Aquela mulher reservada e contida, de repente, parecia transbordar para ele. Foi numa sexta-feira chuvosa, quando a cidade parecia ter diminuído o ritmo, que algo mais aconteceu. O autor do livro ligou de surpresa, dizendo que não poderia mais seguir com o projeto. Motivos pessoais, uma insegurança súbita. Ele simplesmente não queria mais publicá-lo. A notícia caiu como um balde de água fria sobre a equipe, mas em Clara e Miguel, causou um impacto mais profundo do que imaginavam. É como perder algo que já era nosso, disse ela, com a voz embargada, enquanto fechava a pasta com os arquivos. Miguel a olhou em silêncio por alguns segundos. Depois caminhou até ela, devagar, como se pisasse num chão recém-descoberto. Talvez ainda seja nosso, respondeu. Não da forma que esperávamos, mas do jeito que precisa ser. Ela levantou os olhos, e pela primeira vez, sem o refúgio dos personagens, sem a proteção das entrelinhas, se viram de verdade. E foi naquele instante, entre a dor da perda de uma história e a descoberta de outra, que Clara e Miguel entenderam. Certas histórias não precisam ser impressas para se tornarem reais. Algumas nascem do acaso, florescem no silêncio e se escrevem no coração. Durante 2 anos, dividiram o mesmo ambiente, riram das mesmas piadas do chefe e trocaram ideias em reuniões que pareciam nunca acabar. Para todos, eram apenas bons colegas. Mas, dentro deles, algo mais vibrava, tímido, quase invisível, até aquele dia. Era o fim de uma tarde arrastada, de sexta-feira. A editora já esvaziava, com passos apressados rumo ao fim de semana. Clara permanecia em sua mesa, ajustando as últimas correções de um texto atrasado. Miguel, como de costume, relutava em terminar uma arte cuja ideia ainda parecia incompleta. A luz do pôr do sol invadia o ambiente pelos vidros, tingindo tudo de dourado e silenciando o barulho da cidade por alguns instantes. Sem saber porquê, Clara se levantou e caminhou até a sala de design. Bateu de leve na porta aberta e se apoiou no batente. Miguel levantou os olhos e sorriu. Aquele sorriso que ela já conhecia, mas que, naquele instante, pareceu diferente. Está bonito, ela disse, apontando para a tela do computador, onde uma ilustração começava a tomar forma. Tem algo de melancólico aí, mas ao mesmo tempo, acolhedor. Miguel a olhou com surpresa. Ela raramente comentava sobre os desenhos. Era como se, por um momento, os dois estivessem se encontrando em outro nível, fora do profissional, fora do protocolo. Ele desviou o olhar para a imagem. Talvez seja porque pensei em você enquanto criava, disse, num sussurro que quase se perdeu no ar. Mas não se perdeu. Clara ouviu, e o coração, que ela tanto se esforçava para manter sob controle, perdeu o ritmo por um segundo. Houve um silêncio, não do desconforto, mas da revelação.
Aquele tipo de silêncio em que tudo o que importa já foi dito, mesmo que as palavras ainda não tenham sido pronunciadas. Ela caminhou até a mesa, parando ao lado dele. Os olhos se encontraram com uma leveza nova. Ao mesmo tempo, com a urgência de algo que esperou tempo demais. E se? Ela começou, hesitante. E se a gente deixasse de ser só personagens coadjuvantes na vida um do outro? Miguel riu baixo. Uma risada suave, aliviada, como quem vê uma porta se abrir depois de muito tempo esperando do lado de fora. Eu já estava escrevendo esse capítulo, respondeu. E assim, sem pressa, sem explosões, começou o que por tanto tempo viveu apenas nos bastidores. Uma história escrita entre olhares, sorrisos contidos e silêncios que finalmente encontraram coragem de dizer tudo. Clara congelou por um instante. A caneta escorregou de seus dedos e pousou sobre o papel como se o texto que revisava também tivesse perdido o fôlego. O buquê em mãos de Miguel era simples. Algumas flores do campo, mal amarradas com um laço improvisado. Mas era real, verdadeiro, como tudo o que ele acabará de dizer. O silêncio ao redor se alongou. Alguns colegas espiavam discretamente por trás de seus monitores, fingindo concentração. Mas a editora inteira parecia ter parado para assistir aquele momento que, até então, existia apenas nas entrelinhas. Miguel continuava parado ali, ofegante, como se tivesse corrido contra-o. Tivessem feito parte da rotina. Um jantar leve num restaurante escondido entre ruas antigas, onde Miguel a observava falar com encanto sobre seus autores preferidos. Uma tarde de domingo em que Clara, de chinelo e cabelo preso, preparava um bolo simples enquanto ele desenhava, distraído, com os pés cruzados no tapete da sala. Nenhum dos dois dizia "estamos juntos" em voz alta, mas estavam. Havia beleza na espontaneidade, no improviso de cada momento. A vida seguia com suas correrias, as entregas da editora não diminuíam, e o mundo lá fora não parava. Mas dentro deles, algo estava mais calmo, mais inteiro. Claro que nem tudo era leveza. Havia também medos silenciosos. Miguel, vez ou outra, se pegava pensando demais, mergulhado no receio de estragar tudo. Tinha medo de que Clara, tão sensível e detalhista, visse nele algum erro irreparável. Clara, por sua vez, sentia uma inquietação surda. O tipo de inquietação que nasce quando se começa a amar alguém de verdade, com todas as incertezas que isso traz. Mas ao invés de se afastarem, aprenderam a conversar, a abrir as janelas da alma devagar, sem pressa, respeitando os silêncios e celebrando as palavras ditas com honestidade. Numa dessas noites calmas, sentados no sofá, Clara virou-se para ele com um olhar fixo e disse: "Você já reparou como a gente deixou de esperar o momento perfeito?" "Como assim?" ele perguntou, ajeitando a almofada atrás das costas. "Antes, eu achava que precisava ter certeza de tudo, saber o final antes de começar. Mas com você, eu só quero viver a história, mesmo que a gente erre os capítulos às vezes." Miguel sorriu, puxando-a com delicadeza para perto. "Talvez seja isso que faz da nossa história algo tão bonito. A gente não sabe onde vai dar, mas escolhe continuar escrevendo, juntos." E ali, entre risos baixos, dedos entrelaçados e promessas não ditas, eles seguiram descobrindo que o amor, às vezes, não grita nem exige. Ele apenas fica, presente, discreto, mas firme. Como uma frase bem escrita que você relê sem se cansar, e que, mesmo depois de tantas páginas, continua te fazendo sentir. Quer que a próxima parte explore o primeiro desafio real do relacionamento deles, um conflito externo ou interno que abale essa paz, ou prefere aprofundar mais momentos de ternura e descoberta antes disso? "Isso é real?" ela sussurrou, quase sem ar. A pergunta pairou no ar como um fio invisível entre eles, frágil, mas intenso. Miguel sentiu o coração acelerar de um jeito que quase doía. Queria dizer mil coisas, queria responder com segurança, mas tudo o que conseguiu fazer foi assentir, num gesto contido, quase reverente. "É real para mim, Clara", ele respondeu, com a voz baixa, mas firme. Desde muito antes de eu entender o que estava sentindo. Ela piscou devagar,
tentando manter as emoções sob controle. Por dentro, era como se todas as represas tivessem se rompido. O que antes era rotina, convivência, afeto disfarçado em gentilezas diárias, agora se revelava como algo muito maior, muito mais profundo e assustadoramente verdadeiro. O tempo parecia andar devagar. Lá fora, os sons da cidade continuavam, buzinas, passos apressados, vozes distantes. Mas ali dentro, era como se o mundo tivesse diminuído o volume, apenas para que eles pudessem se escutar. Eu não sei o que fazer com isso, ela confessou, baixando os olhos. Passei tanto tempo me protegendo, colocando limites em tudo. E agora você chega assim, com essas flores tortas e essa verdade tão grande que não cabe nem em mim. Miguel deu um passo à frente, com cuidado. Não queria pressioná-la, não queria invadir, mas precisava que ela sentisse que ele estava ali, por inteiro. A gente pode não saber o que fazer ainda, mas podemos descobrir juntos. Clara olhou para ele, e foi como olhar pela primeira vez para alguém que sempre esteve ali. Viu nos olhos dele não só o afeto, mas também a coragem de quem se expõe mesmo com medo. Aquilo a tocou de um jeito novo. Porque amar, ela sabia, exigia exatamente isso. A disposição de ser vulnerável, de se jogar no desconhecido sem garantias. Ela respirou fundo, lentamente. As mãos já não tremiam tanto. Olhou novamente para o buquê. Riu baixo ao ver que uma das flores estava de cabeça para baixo. Você é péssimo com flores, disse, com um sorriso tímido, mas sincero. Eu sou melhor com sentimentos. Ele rebateu, rindo junto. Então ela deu o primeiro passo. Um passo pequeno, quase imperceptível, mas que selava tudo o que palavras não conseguiam dizer. Tocou a mão dele, como quem diz sim em silêncio. E naquele toque simples, terno, nasceu o começo de uma nova história. Não era perfeita, nem ensaiada. Era real, como os erros, os medos, os sorrisos inesperados e o perfume leve das flores desalinhadas. Era o que os dois precisavam, um início. E naquele instante, Clara soube que, independentemente do que viesse depois, já não havia mais volta. Ela tinha escolhido sentir. E ele, esperar. E assim, com o barulho do mundo lá fora e o coração batendo alto por dentro, os dois começaram, finalmente, a viver a própria história. Ela se levantou devagar, caminhou até ele e pegou o buquê com cuidado. Eu sempre esperei por alguém que me visse mesmo quando eu tentava me esconder nas entrelinhas. Aquelas palavras pareciam sair de um lugar tão profundo que Miguel não conseguiu encontrar resposta imediata. Ele simplesmente a observou, absorvendo o peso e a ternura daquilo tudo. Clara nunca tinha se mostrado tão vulnerável. Naquele instante, ele percebeu o quanto aquele gesto significava, o quanto ela estava confiando nele. Ela levantou o buquê até o nariz e inalou o cheiro das flores desordenadas. Uma risada suave escapou dos lábios dela. Por um segundo, a tensão do momento se desfez. São lindas, mas bem bagunçadas. Ela sorriu, entregando o buquê de volta para ele. Miguel, ainda nervoso, tomou as flores com as mãos tremendo. A vergonha de sua confissão parecia agora um fardo leve, que ele carregava como um presente. Um presente que ela aceitara, sem questionar. Eu também me escondi, sabe? Ele disse, os olhos fixos nas flores. Não sabia como te alcançar, como te mostrar o que estava sentindo. Mas, de algum jeito, aqui estamos. Ela o observou por um momento, a luz suave da sala refletindo nos seus olhos, tão intensos quanto o momento que compartilhavam. Em silêncio, ela deu um passo à frente. Com um gesto simples, tocou o rosto dele, fazendo com que ele a olhasse diretamente. Aqui estamos, ela repetiu, suavemente. Ele a puxou para perto. Mais uma vez, as palavras se perderam entre o toque e o olhar. Mas, dessa vez, o silêncio entre eles já não era desconfortável. Era um silêncio que preenchia tudo, que comunicava mais do que qualquer palavra poderia fazer. Eles estavam em um território novo agora, algo fora do alcance da razão e da lógica, onde os dois se viam e se aceitavam sem máscaras, sem receios. Miguel, com a voz suave, disse, acho que a gente tem muito o que escrever.
não? Ela sorriu, mais uma vez, e o puxou pela mão. Vamos começar, então. E, assim, entre o caos das prateleiras, entre as palavras e histórias que criavam, eles começaram a escrever a própria história. Não uma história perfeita ou sem falhas, mas uma história de descobertas, de pequenas vitórias e de silêncios compartilhados, de mãos dadas, com a confiança sendo construída um dia de cada vez. O trabalho continuava ali, ao redor deles, mas nada mais importava tanto quanto aquele instante, aquele novo começo. As letras nas páginas poderiam esperar, os livros aguardariam. Porque, naquele momento, o enredo deles se desenhava de forma única, uma narrativa que nem as palavras poderiam conter. E, ao olhar para ele, Clara soube que esse era o capítulo que ela jamais imaginou, mas que sempre quis viver. Porque, finalmente, havia alguém que a via, verdadeiramente, por quem ela era. E aquele alguém era Miguel. Algumas semanas depois, o escritório inteiro parecia diferente. Não porque os dois andavam de mãos dadas, ou porque os colegas começaram a apostar quanto tempo duraria aquele romance. Era algo mais sutil. Um brilho nos olhos de Clara. Um silêncio mais confortável nas pausas de Miguel. Eles não precisavam dizer nada, e mesmo assim, diziam tudo. Mas como toda história real, nem tudo são flores. Em uma tarde chuvosa, enquanto Clara revisava o manuscrito de um autor iniciante, encontrou uma dedicatória escrita à mão. Para a mulher que mudou minha história com um sim. A escrita era delicada, quase perfeita, e ao ver aquelas palavras, Clara sentiu uma onda de emoções que não conseguia controlar. O nome do autor estava ali, mas o que realmente a abalou foi a lembrança do dia em que ela tinha se dado ao trabalho de revisá-lo. O autor, aquele escritor tímido, que ainda buscava seu próprio caminho. Mas a dedicatória. Aquela dedicatória era muito mais que apenas palavras de agradecimento. Ela leu novamente, e o peso do que estava lendo parecia aumentar a cada segundo. Para a mulher que mudou minha história com um sim. A frase ficava gravada em sua mente, misturando sentimentos e inseguranças que ela ainda não sabia como lidar. Mas o que mais a inquietava era o fato de que ela sabia o que isso significava. A dedicatória não estava apenas agradecendo pela revisão do manuscrito ou pela ajuda nas palavras. Ela parecia um reflexo do momento em que ela, finalmente, dissera sim a Miguel. Não só ao sentimento que ele tinha por ela, mas ao próprio amor, à própria entrega. O que ela não esperava era o quanto aquilo poderia mexer com ela, com o que ela estava vivendo agora. Miguel estava ao fundo, trabalhando em uma capa para outro autor. Clara o observou de relance, seu coração acelerando um pouco. Ela queria contar a ele sobre o que tinha encontrado, mas algo a impedia. Seria certo. Como ele reagiria se soubesse? Não era um segredo, mas, naquele instante, a porta do escritório se abriu e um colega entrou, interrompendo seus pensamentos. Clara, você já leu esse manuscrito? O autor quer saber se está pronto para a impressão. O colega sorriu, distraído. Ela assentiu rapidamente, tentando esconder a apreensão que sentia. Como responderia a ele? Como se a escrita daquele autor, mesmo sendo apenas um trabalho profissional, refletia o que ela estava sentindo? O que, naquele momento, estava vivendo com Miguel? Vou dar uma olhada agora. Ela respondeu, tentando manter a compostura. Mas a frase ainda ressoava em sua mente. Para a mulher que mudou minha história com um sim. À medida que o dia avançava e a chuva continuava a tamborilar nas janelas, Clara sentia uma necessidade crescente de conversar com Miguel, de entender o que aquilo significava para ela, para os dois. Mas o medo de confrontar a própria verdade a mantinha distante. Ela temia que, de alguma forma, o que ela estava sentindo pudesse interferir no que estavam construindo. E se não fosse tão simples quanto imaginava? Mas, enquanto o tempo passava, o dilema em seu coração aumentava. Ela sabia que precisava falar. Precisava entender se aquele sim dado ao autor, escrito em uma dedicatória, poderia também refletir algo que talvez ela ainda não tivesse explorado completamente dentro de si mesma. Quando a tarde caiu, e o ambiente do escritório começou a ficar mais vazio, Clara levantou-se e se aproximou de Miguel. Ele estava ainda imerso em seu trabalho,
mas ela sabia que aquele momento não poderia esperar mais. Miguel. Ela começou, e sua voz soou mais trêmula do que queria. Ele olhou para ela, seus olhos atentos, curiosos, mas também cientes de que algo estava acontecendo. O que houve? Ele perguntou, percebendo a seriedade no tom dela. Clara respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar algo que já carregava há muito tempo. Eu encontrei uma dedicatória, no manuscrito, de um autor. Ele escreveu, para a mulher que mudou minha história com um sim. E eu não sei como lidar com isso. Não sei se é só minha insegurança, mas não posso deixar de pensar que, de alguma forma, esse sim é o que mudou tudo entre nós. Miguel a observou com atenção. Seus olhos não estavam cheios de julgamento, mas de compreensão, como se já soubesse que Clara tinha algo profundo para processar. Ele se levantou lentamente, dando espaço para ela continuar, sem pressa. Eu também mudei minha história com um sim, ele disse, com um sorriso suave, como se a resposta estivesse ali, entre eles, há mais tempo do que ela imaginava. E o nosso sim não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro. E eu sei que o que estamos vivendo é real. Clara o olhou, sentindo uma onda de alívio se espalhando por ela. Não precisavam de mais explicações, de mais palavras para entender o que era óbvio. Havia verdade no que estavam sentindo. O que mais importava era que eles, finalmente, se permitiam viver aquilo. Eu só preciso de um pouco mais de tempo, ela disse, com um sorriso tímido, para entender tudo o que está acontecendo dentro de mim. Mas estou disposta a seguir com você. Miguel se aproximou dela, sem pressa, sem forçar nada. Ele apenas segurou sua mão e a olhou com calma. E eu vou estar aqui, esperando, com paciência, até você encontrar o que precisa dentro de si. Por quê? Clara, o nosso sim já está escrito. E não há dúvida em mim sobre isso. E, assim, entre olhares silenciosos e corações pulsando em sintonia, Clara e Miguel começaram a escrever o próximo capítulo de sua história. Não um capítulo perfeito, mas o verdadeiro. E, com ele, descobriram que não havia mais volta. Porque, no final, o único sim que realmente importava era aquele que eles já tinham dado um ao outro, de coração aberto e mãos entrelaçadas. As semanas seguintes foram cheias de momentos delicados, mas também de aprendizado. Clara e Miguel haviam dado o primeiro passo. Mas, como em qualquer jornada, os dois começaram a perceber que o caminho não seria totalmente fácil. Não se tratava apenas de se amarem, mas de como aquilo afetava suas próprias inseguranças, suas ideias sobre si mesmos, mais ainda, sobre o que realmente significava se entregar ao outro. Clara, especialmente, teve que enfrentar o que mais temia: a vulnerabilidade. Nos primeiros dias, ela se sentia um pouco desconfortável com o quanto se entregava a Miguel. Ele a amava com uma intensidade tranquila, sem pressa, sem pressões. Mas o que ela não esperava era a forma como isso mexeria com suas próprias crenças sobre o que ela merecia, sobre o que o amor verdadeiro poderia ser. Era uma quinta-feira nublada quando ela se pegou olhando para um pedaço de papel em sua mesa, onde ainda estavam anotadas as palavras do autor do manuscrito, a dedicatória que tanto a perturbava. Para a mulher que mudou minha história com um sim. O que ela não havia contado a Miguel era que essa frase a fazia questionar quem ela realmente era. A mulher descrita ali parecia alguém poderosa, alguém capaz de alterar destinos, enquanto Clara sentia-se como alguém que ainda lutava para entender o próprio coração. Miguel percebeu. Quando ela começou a se afastar, sem explicar muito, sem se abrir, durante as pausas que costumavam dividir, ele a observava com a preocupação silenciosa que, para ele, era um sinal claro de que algo ainda não estava resolvido dentro dela. Mas ele não pressionava. Ele sabia que ela precisava de espaço para processar. Certa noite, depois de um dia particularmente difícil, onde Clara havia se perdido entre anotações e revisões, Miguel se aproximou dela enquanto ela tentava guardar algumas pilhas de papéis. Ele se encostou na mesa, com a expressão séria e suave, como alguém que estava pronto para ouvir, sem fazer julgamentos. Clara, disse ele, com a voz calma, mas firme, como se já soubesse que aquele era o momento. O que está acontecendo?
Eu percebo que você está distante. Não precisa me dizer nada, mas eu preciso saber se você está bem. Clara parou, encarando um montão de papéis em sua frente. Seus dedos tremiam ligeiramente. Ela suspirou, sentindo as palavras se acumularem dentro dela, mas sem saber por onde começar. Ela hesitou. Não sabia se devia ou não compartilhar, mas sabia que, para seguir em frente, precisava ser honesta. Eu sinto que, não sei se sou realmente a mulher dessa dedicatória. Não sei se sou a mulher que pode mudar uma história com um simples sim. Eu ainda não me conheço o suficiente para fazer isso. Às vezes, sinto que estou apenas fingindo ser alguém que não sou. Miguel a observou, um leve sorriso surgindo nos lábios dele. Não era um sorriso de escárnio ou de julgamento, mas um sorriso que dizia: eu entendo você mais do que imagina. Clara, a mulher da dedicatória, não é alguém perfeita, e também não é alguém que precisa de respostas imediatas. Ela é alguém que, no momento certo, escolheu se permitir. Ela escolheu ver o que estava diante dela e, ao fazer isso, não só mudou a história do autor, mas mudou a dela também. O que me importa não é quem você acha que deveria ser, mas quem você já é. E, ao meu ver, você já é muito mais do que imagina. Ela olhou para ele, tocada pela tranquilidade de suas palavras. Era como se ele estivesse lhe mostrando, sem pressa, o que ela precisava perceber sobre si mesma. Eu sei que você tem medo, e isso não tem problema. Todo mundo tem. O importante é que, mesmo com medo, você decidiu ir além. Eu vejo isso. Eu vejo o seu sim. E não importa o que tenha passado ou o que você ainda precise entender, eu estarei aqui. Porque você não está sozinha nisso. Clara sentiu algo se quebrando dentro de si. Não era uma quebra dolorosa, mas uma espécie de libertação. Talvez o que ela realmente precisava não fosse mudar quem ela era, mas se aceitar, com medos, com inseguranças, com a vontade de ser mais, sem pressa, sem cobranças. Porque, naquele instante, ela entendeu que ser vista e amada por Miguel não significava ser perfeita, mas sim ser autêntica. Ela deu um passo em direção a ele, mais uma vez, não por impulso, mas por uma escolha consciente. Com a mão firme, ela tocou o rosto dele. Eu acho que estou começando a entender. Eu não preciso mudar a minha história sozinha. Nós podemos fazer isso juntos. E isso é o suficiente para mim. Miguel sorriu, um sorriso cheio de ternura, e os dois se abraçaram. Não como quem tem todas as respostas, mas como quem sabe que o verdadeiro amor não se constrói em certezas, mas em aceitação e em paciência. A partir daquele momento, o caminho à frente parecia mais claro. Eles ainda teriam que enfrentar desafios. Clara, com suas inseguranças, e Miguel, com sua necessidade de ser o apoio constante. Mas agora, sabiam que poderiam fazer isso juntos, sem pressa de ser algo que não eram. E, naquele silêncio compartilhado, o escritório que parecia diferente para todos ao redor se tornava, para eles, o lugar onde suas histórias se entrelaçavam, de maneira simples e verdadeira. Ela sorriu, mas logo sentiu algo estranho. A letra era de Miguel, e ele nunca havia mostrado aquele texto a ela. O coração de Clara deu um salto. Por que Miguel escreveria algo tão pessoal, ao mesmo tempo, tão misterioso? Ela o conhecia bem o suficiente para saber que ele era criativo, e às vezes, até um pouco enigmático, mas um texto assim não era algo que ela esperava dele. Por um momento, ela se sentiu uma intrusa, como se estivesse no meio de algo que não deveria saber ainda. O que será que Miguel está preparando? Será que ele tem algo a esconder? Ou será o início de um novo capítulo? A dúvida se instalou em seu peito. Clara pensou nas conversas que tinham tido, nos sorrisos trocados, nos olhares cúmplices. Como tudo parecia se encaixar perfeitamente, mas agora ela se perguntava se havia algo mais, algo que ele não havia compartilhado. E, apesar de toda a confiança que tinham, essa pequena incerteza a fez hesitar. Ela precisava saber mais, mas, ao mesmo tempo, algo em seu coração dizia que deveria esperar. Talvez o que Miguel estivesse preparando fosse algo significativo, algo que, de algum modo, representasse um próximo passo no relacionamento deles. Enquanto ela se perdia nos próprios pensamentos,
O celular vibrou em sua mesa. Era uma mensagem de Miguel. Eu sei que você encontrou o texto. Espero que você esteja pronta para o que vem. O que estou preparando é algo muito especial. Vamos conversar mais tarde. Clara franziu a testa, ainda sem saber como reagir. Ele não disse nada mais. Aquela mensagem curta e enigmática só aumentava o mistério, e uma sensação de excitação e nervosismo começou a invadir sua mente. Não perca o próximo episódio dessa história emocionante. Inscreva-se agora no canal para acompanhar cada reviravolta, cada gesto e cada batida desse amor que nasceu onde ninguém esperava. E enquanto Clara olhava pela janela, o futuro dela e de Miguel parecia incerto, mas ao mesmo tempo cheio de possibilidades. Ela não sabia o que ele estava preparando, mas uma coisa era certa: ela estava pronta para descobrir. E assim, o caminho deles foi traçado. Clara e Miguel haviam percorrido uma jornada que, embora repleta de surpresas, inseguranças e mistérios, se tornará, finalmente, um reflexo de tudo o que ambos sempre buscaram: compreensão, aceitação e amor genuíno. O convite de Miguel para escreverem sua própria história juntos não era apenas um gesto simbólico, mas uma promessa de que, apesar das adversidades, eles enfrentariam o futuro lado a lado, sem medos, sem barreiras. Clara, ao olhar para Miguel, agora entendia o mistério que ele havia criado, o texto que a deixou inquieta, a surpresa cuidadosamente planejada. Tudo fazia parte do que eles haviam começado a construir. Ele a havia desafiado a ir além, a aceitar o desconhecido com coragem. Mais importante, a entender que o amor verdadeiro não exige perfeição, apenas autenticidade. Miguel, por sua vez, nunca havia imaginado que poderia entregar tão completamente seu coração a alguém. Ele sabia que, com Clara, ele tinha encontrado alguém que o aceitava em sua totalidade, com suas falhas e suas qualidades. Ele havia escrito para ela, mas mais do que isso, ele havia escrito para os dois. Juntos, eles estavam criando algo mais forte do que qualquer história escrita em palavras. Estavam criando uma história de vida, escrita com cada olhar, com cada gesto, com cada passo dado no caminho do outro. E, ao fim, não importava se as páginas estavam repletas de momentos fáceis ou difíceis. O que importava era que aquelas páginas estavam sendo escritas por dois corações dispostos a aprender, a crescer e a se amar, sem pressa, sem expectativas, mas com uma vontade inabalável de seguir em frente. A história deles não tinha um final definitivo, porque, como toda boa história de amor, ela estava apenas começando. E, ao virar a página para o próximo capítulo, Clara e Miguel sabiam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. E foi assim que, entre palavras, gestos e pequenas surpresas, eles descobriram o verdadeiro significado de felizes para sempre. Não como uma promessa de perfeição, mas como a certeza de que, ao lado de quem se ama, qualquer história, por mais simples ou extraordinária que seja, se torna a melhor história a ser vivida. Deixe seu like, comente o que achou e compartilhe com quem ama boas histórias.